Fazer um complemento, claro. Se eventualmente o que se está dizendo é que eventualmente o fato de eu ter usado para embasar minha opinião, no caso era o Novo Testamento, e isso era pecado, tudo bem, mas eu também não percebi. Eu achei que a minha opinião nesse caso baseada no Novo Testamento, porque a igreja eventualmente não queria que fosse feita a pregação e porque a própria igreja teria outros argumentos, eu falei, cara, então eu também não preciso pesquisar, porque eu acho que é justamente melhor não falar, porque é uma coisa muito direta e tal. Eu não entendi que eventualmente o uso do Novo Testamento poderia ser pecado. Justamente porque eu achei que não precisaria mais pesquisar a partir daqui. Eu sabia que havia uma ou mais opiniões em contrário, no entanto eu achava o meu argumento melhor. O meu argumento era muito fortalecido? Tá, talvez nem sempre eu achava melhor, mas eu achava melhor muitas vezes. E ainda o meu argumento era fortalecido pela posição da igreja. Então era essa a questão. Não era só o argumento em si, que era bom até. Eu acho que o meu argumento democrático pelo Novo Testamento permitindo mais de uma doutrina e permitindo trabalhar com pecado por ignorância, e a pessoa achar ali que uma conduta questionável é correta, para mim era justamente o que respondia a questão. Mas o fato da igreja não querer a pregação, quer dizer, para mim já não achava que precisava pesquisar além disso. Ah, mas isso era pecado, talvez, não sabia. Só que aí que tá, quando eu reabro o tema, na verdade por meio de um ataque contra mim que não me machucou muito, mas que eu tinha ali alguma dúvida, né? E por causa dessa dúvida fiz ali essa pesquisa, e justamente aí que tá, essa pesquisa numa primeira interpretação confirmou exatamente o meu ponto. A interpretação que eu fiz a primeira vez sobre a história ali de Salomão, ela confirmava exatamente o meu ponto, o meu ponto anterior, que às vezes eu até achava que não era muito correto. Às vezes eu achava que era correto, às vezes eu achava que não era. Aí eu falei, poxa, se Salomão está dizendo isso é porque falar dos mandamentos realmente é a morte do filho espiritual. Para mim confirmou meu ponto. Depois, passando o tempo, eu vi que não confirmava. Então, tá entendendo? Então não é bem isso, né? Então é isso, só essa questão. Então, o que eu talvez esteja tentando dizer, mesmo que eu pesquisasse, não era o caso, porque eu achei que não precisava. Eu achei que não precisava pesquisar. Daí acabei pesquisando depois só quando a Rádio Energia falou. E outra, quando a Rádio Energia fala a segunda vez, não foi tão depois assim da primeira. Foi ali uma questão de 2, 3 meses, ou 2 meses e meio. Não foi um hiato muito grande. Bom, talvez tenha sido um pouco mais. Bom, talvez tenha sido. Talvez tenha sido 4. Não foi exatamente um hiato tão grande assim, né? Então veja bem, quando que foi a primeira vez que eu escutei esse argumento? Então não pode ser a primeira vez que vocês falam, a primeira vez que eu escutei. Foi, acho que não foi nem aí a Rádio Energia, foi alguém, de repente, na rua. Eu não lembro se foi alguém na rua, ou mesmo até alguma rádio falando sobre futebol. Eu não lembro quem que foi a primeira vez que falou isso. Tudo bem, na primeira eu não atendi. Então não adianta simplesmente falar, não, nós fizemos isso. Mentira, porque a primeira vez que eu ouvi essa orientação, e que não se referia a Salomão, foi ali alguns poucos meses antes. Então, assim, não foi um hiato tão grande. Ah, mas eu deveria fazer a pesquisa. Quando eu achei que não precisava. Então, tudo que vocês estão falando é tudo na ignorância. Eu achei que não precisava fazer, meu argumento era bom. Tinha confirmação da igreja. Então não tinha. Eu vi também uma coisa até no videogame. Não, você tem que ali conversar com a pessoa. Não, o comportamento da igreja já estava demonstrando. Estavam pedindo para mim, eles não tinham feito ainda. Eles não queriam que fosse feito. Para mim já era lógico. Já estava fundamentando o negócio. Depois eu vi que isso poderia ser relativizado. Eu não sabia. E justamente, aquilo é a síndrome do Lula. Eu não sabia. Não estou acusando o Lula. Talvez. Eu até acho que ele não sabia mesmo. Mas estou dizendo, eu não sabia. Eu não sabia que tinha que fazer a pesquisa. Eu não sabia de materialidade espiritual. Eu não sabia que a materialidade espiritual, como doutrina, poderia ser cobrada se você acredita nos 10 mandamentos, mas não aplica os 10 mandamentos. Eu não sabia depois que a história de Salomão poderia representar, que o Novo Testamento caracterizaria a morte de filhos espirituais por falar as duas coisas contrárias. Eu não sabia. Tudo que vocês falam. Eu não sabia que depois a pesquisa em relação ao tema, porque eu estava confuso na conclusão em relação à história de Salomão. Eu não sabia que a pesquisa poderia ser individual. Porque eventualmente eu acho que a igreja teria outros argumentos, então eu achava que a pesquisa não deveria ser individual. Eu não sabia. Tudo isso aqui, todos esses elementos, tudo que vocês falaram eventualmente, que em algum momento machucou ou não machucando, eram sempre coisas que eu não sabia. Sempre, em todas as situações eu não sabia. Em todas as situações. Então a situação justamente que o meu argumento que o Novo Testamento, por permitir os dois comportamentos, não era um risco pelo Novo Testamento, não havia morte espiritual pelo Novo Testamento, mesmo sugerindo duas coisas contrárias. Simplesmente porque havia permissão.
e eventualmente Salomão poderia pensar o contrário? Eu não sabia. Eu não sabia. Sabia que havia a possibilidade dessa tese? Eu não tinha certeza que ela era verdadeira. Ah, você não pesquisou. Não, para mim não precisava, porque eu já tinha dois fundamentos. Eu tinha a minha própria doutrina e o fato de a igreja não fazer a pregação. Então, tudo que foi levantado eu não sabia. Tudo que foi levantado eu não sabia. Então não é isso, né? Eu estava usando também a questão da igreja não fazer como fundamento. E de qualquer forma, não, porque vocês não têm como fazer a repreensão depois que eu fui feito aqui, onde eu moro, próximo onde eu moro. Essa que tinha sido a última repreensão não fazia sentido em relação a deixar pessoas presas, porque eu estava justamente estudando o que era o conteúdo da repreensão do que foi ali a radioenergia, que na verdade a partir dali eu vi que a pesquisa teria que ser feita. Então essa crítica não pode ser feita, que é uma das que machucou também. Ela não pode ser feita porque justamente eu estou fazendo a pesquisa. Eles só fazem daí por causa da questão da igreja que eu não sabia. Que eu não sabia. Que eu achava que eu precisava ali na igreja. Eu estava sem confiança ali, no caso, em pesquisar sozinho em Deus para eventualmente fazer esse pequeno. Aí que tá, eu nunca mudei inteiramente essa opinião. Então, essa questão da pesquisa, no caso, em Deus, eu não fiz no caso, a pesquisa, mas a crítica de vocês também não foi para fazer a pesquisa, como eu já falei nos outros vídeos, mas eu achei que eu não achei que era uma pesquisa que deveria ser feita fora da igreja. Pela repreensão, parecia que sim. Eu não sabia. Essa é uma das que eu menos sabia. Na outra também não sabia. Achava que não precisava. Então, quer dizer, sempre tem vários pontos ali que eventualmente eu não sei. Então, fica esse complemento no canal. E é isso. Né? E de qualquer forma, não. Porque quando vocês falam assim, mas em relação também à questão que eu deveria pesquisar que de repente ali haver a contradição no Novo Testamento, então isso seria contrário à minha tese. Mas era o argumento da radioenergia, eu já tinha reaberto a discussão. Eu não sabia que tinha que fazer essa pesquisa. Para mim não precisava, para mim parecia que não precisava, talvez sendo um julgamento errado, não importa. A radioenergia veio e não falou o que era correto, falou um negócio incompleto. Eu pesquisei e vi que daí pela história de Salomão eu teria que relativizar o meu entendimento do Novo Testamento. Só que só foi depois de eu ter entendido essa história. Eu achei que não precisava. Então, quer dizer, sempre tem um... O que me impedia de fazer a pesquisa em relação à questão do Novo Testamento? O fato de eu confiar na minha posição. Eu achei que não precisava. Então... E o fato de eu confiar na igreja. Isso talvez tenha sido, de alguma forma, um pecado. Eu não sabia. Então, é o complemento no canal. Deixaria pessoas presas. Eu não sabia. Eu achei que não precisava. Então, depois, com o comentário da rádio... E ainda, com o comentário da rádio, eu ainda achava que não precisava. Eu falei, poxa, será que eles têm alguma razão? Eu falei, talvez tenha. Depois da pesquisa, quer dizer, foi uma coisa totalmente... Essa foi por acaso. Porque eu em termos de pujança argumentativa, não teve. Não teve pujança, o argumento não me machucou. Eu falei, vou fazer aqui só para ver. Foi assim, pior que foi assim mesmo. Então, quer dizer, todos os níveis, tudo que vocês repreenderam eu não sabia. Então, é isso.